E o que traz pra gente saciedade, Lincoln? Aí você entrou num mundo extremamente complexo também, porque muitas coisas afetam a saciedade. Porque é comum, né, o cara é. comer, fala assim, eu gosto muito do Diego, do Saúde na Rotina, já trouxemos ele aqui algumas vezes, gosto do conteúdo dele. Ele em si, eu tenho minhas ressalvas. Beijo, Diego, te amo. Eu brinco, a galera não entende que é brincadeira, né? E é uma coisa muito legal que o Diego fala sobre a diferença que tem da gente comer o que a gente precisa e a gente tá saciado. Porque normalmente você corta assim, você sabe, preciso comer, sabe, tantas gramas de arroz, tantas gramas de carne e tal. Você fala, pô, mas pega mais 3 pedacinhos de carne aqui. É tipo o rodízio, né? Você vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Pô, você já comeu o que você precisava, mas você vai comer até você tá morrendo, né? Como é que eu consigo, num dia a dia, alcançar essa saciedade sem precisar exagerar, talvez, o que minha alimentação precise? Tá. Vamos diferenciar algumas coisas. Primeiro, se você não toma água suficiente, você tem aumento de percepção de fome. Então você não pode estar saciado, mas você pode estar com fome ainda. Percepção de fome, porque nós obtemos muita água por meio dos alimentos. Então se você não está bebendo água, você aumenta a sua percepção de fome para buscar nas frutas. Só que daí os caras vão fazer o quê? Vão comer Twix, né? Não tem nada de água. Então aumenta essa percepção de fome. Saciedade, quando a gente vê num contexto mais básico, é fibra, cara. Fibra para atrasar a digestão e controle glicêmico. Quanto mais você controlar a tua glicemia, que seriam as oscilações ao longo do dia, maior controle de saciedade você vai ter. Por quê? Se você come um doce, se você come uma coisa, toma uma coca, por exemplo, 10 horas da manhã você toma uma coca. É açúcar puro que você está tomando ali. Então a tua insulina, ela vai subir. Você dá um pico na tua insulina, tua glicemia vai subir. E aí você vai ter um crash, que é uma descida muito brusca, que muita gente pode ter até uma hipoglicemia rebote, porque a insulina vai estar alta e vai faltar a glicemia ali. Mas enfim, você tem esse crash, a insulina cai. A insulina caiu, a tua fome aumenta de novo. Aí você vai comer outra coisa, aumenta a insulina, e ela vai dar esse crash de novo. E você nunca vai ficar saciado. Então, às vezes, você pode comer 4.000 calorias por dia e não ficar saciado. Agora, quando você come uma alimentação que é rica em proteína, a proteína dos 3 macronutrientes é o que dá mais saciedade. Então, por isso que a gente pega dietas de emagrecimento, é mais rica em proteína, acima de 2 gramas, 2,2 gramas por quilo. Dependendo da pessoa, a gente pode jogar até 2,8, 3 gramas por quilo de proteína, que é proteína pra caramba. Porque ela causa muita saciedade. Por mecanismo realmente bioquímico ali, respostas fisiológicas ao consumo da proteína. Depois disso, a gente tem as fibras. Então, fibra é muito importante também, primeiro, por atrasar o teu trânsito intestinal, controla a descida das fezes ali, tem um controle do fluxo, e também porque lá no teu intestino, as bactérias do seu intestino, ao fermentarem essas substâncias, essas fibras, né? Muitas das fibras, cara, as fibras não são para nós, tá? Você tem que entender isso. A fibra é para o intestino, passar pelo intestino e chegar nas bactérias. Para elas fermentarem, produzirem aqueles ácidos graxos de cadeia curta, que vai ter efeito central também na questão da saciedade. O que tem fibra hoje na nossa alimentação, além de aveia? Os produtos, todos os cereais integrais. Então você vai ter lá, por exemplo, o arroz integral tem fibra, o pão integral tem fibra, você vai ter a própria aveia, mas aí você vai ter os legumes, as frutas, tudo isso tem fibra ali. Se você tentar obter fibra por meio de um alimento apenas, vai ser difícil. Você vai ter que comer, por exemplo, muita fibra. E aí, muita aveia, por exemplo. E a aveia vai travar teu intestino dependendo da quantidade que você consome. Então, é nesse ponto que é importante a variedade da sua alimentação. Então, se você tem fibra no café da manhã por meio de fruta e aveia, no almoço você tem alguma salada, algumas verduras e legumes. À tarde você pode fazer o consumo de de um pão integral de fermentação natural ali. Ao longo do dia, lá no final do dia, você consegue ter umas 30 gramas mais ou menos de proteína, de fibra que você precisa no seu dia. Então, a variedade é muito importante para você obter diferentes fibras de diferentes alimentos. Consumir muita fibra de uma vez e de uma fonte normalmente causa algum problema intestinal. Tá? Caramba! Então, tem estudos mostrando a suplementação de psílio, né? Psílio é uma das fibras mais conhecidas que a gente tem hoje, e alimentação, né? Fibras por meio da variedade de alimentação e fibras por meio do psílio equalizaram as dietas ali.
E a questão da microbiota intestinal e os efeitos da fibra, quando são feitas de forma variada, são muito melhores do que na suplementada. O que não tira, tá, a vantagem de se utilizar um psyllium, que é uma excelente opção. Então, se eu pego uma alimentação que é muito... Pô, vou dar um clássico. O PFzão que a gente come. Então, aquela marmitona com muito arroz, muito feijão, bife e batata frita. Eu não vou ter tanta saciedade quantas vezes se eu tiver um prato mais variável, com legumes, com... Nesse caso, o feijão é extremamente rico em fibra, cara. Então ele já vai dar um rebote ali. Alface é baixíssimo. Alface tem quase nada. Tem que comer uma árvore para você ter uma quantidade legal de fibras. Só que o alface ele tem celulose, que ele não é digerido pelo nosso organismo. Então, muitas vezes você vai no banheiro, você vai ver lá umas árvores no vaso sanitário, justamente porque o alface, a casca do milho, eles são celulose. Aquilo ali não é digerido pelo nosso organismo, nem as bactérias gostam muito. Então, por isso acaba sendo eliminado direto, mas facilita no trânsito intestinal. O caso do feijão é excelente, cara. O feijão, ele tem mais ou menos, a cada 100 gramas de feijão, são 15 gramas de carboidrato, se eu não me engano. E dessas 15 gramas, 7 gramas são fibras. Então, quase a metade do feijão é fibra. Que legal. Por isso que muita gente tem estufamento, né? Porque dependendo de como... E eu posso falar isso depois, se eu lembrar. Mas o PF, assim, o feijão, ele dá uma equilibrada na questão de fibras. Alface nem tanto. Quando a gente fala no contexto controle de saciedade realmente para as pessoas que precisam comer muito para se sentir saciadas, existe uma ordem que você come, que você tem mais saciedade e mais controle glicêmico. E essa ordem é, ao invés de jogar tudo na tigela e comer junto, você come primeiro os vegetais, então come lá o que você tem de folha, o que você tem de legume, depois você come a tua proteína e aí sim o carboidrato, que seria, por exemplo, um arroz e feijão. É mesmo? Essa ordem faz com que tenha um controle glicêmico muito maior e tenha também um controle de saciedade muito maior. Nossa, vou testar demais isso hoje no Quilão. Hoje vai ser muito boa. Faz um pratão primeiro de salada e depois você come. Uma das coisas que você vai perceber é que depois você já não vai estar com tanta fome ao terminar o prato. Porque eu faço o contrário, eu como verdura, depois do arroz, feijão e tal, e normalmente eu deixo a carninha pro final. Nunca fiz isso trocado, assim, não... Pô, vou fazer essa boa daí. Cara, a proteína é a ideia de ordem mesmo, sabe? Quando você come, tudo vai chegar no teu intestino um bolo, né? Só que se você come ali com fome, o seu estômago está vazio, você comeu aquela proteína, você comeu aqueles vegetais, eles vão estar numa prioridade abaixo do seu estômago, já entrando. E essa prioridade, ao sinalizar a parte fisiológica para o seu organismo, ele já começa a entender que tem um retardo ali na digestão, um retardo ali no processo. Você pode até comer um doce depois. Então, o efeito fisiológico de um doce é muito diferente se você consome antes do almoço ou depois do almoço. Porque se você come antes do almoço, a oscilação de glicemia é muito maior do que você comer depois do almoço. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre alimentação e performance com o Dr. Lincoln de Almeida. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu!